Algumas pessoas passam a vida inteira buscando sucesso, reconhecimento e estabilidade, mas ainda assim, sentem um vazio profundo. Elas se esforçam, conquistam, acumulam, mas algo sempre parece faltar. O problema? Elas estão construindo sobre uma base frágil. O mundo ensina a priorizar resultados, mas ninguém te pergunta: qual é o alicerce da sua vida? Se a resposta não for Deus, tudo o que você está edificando corre o risco de desabar. O pensamento tem poder, como dizia Napoleon Hill, mas até mesmo o pensamento precisa de um norte. Uma mente sem direção espiritual se torna perigosa, um campo aberto para ilusões e destruições. Existe um princípio fundamental que muitos ignoram. Deus precisa ser a prioridade. Isso não é apenas sobre religião, é sobre estrutura. É a base que sustenta tudo: trabalho, saúde, relacionamentos e escolhas diárias. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, suas prioridades se reorganizam naturalmente. Você deixa de correr atrás de migalhas emocionais e para de buscar aprovação a qualquer custo. Começa a escutar mais a voz de Deus e menos o barulho do mundo. Aqui está a pergunta que pode mudar tudo. Você tem alinhado sua vida com os planos de Deus? Ou está apenas seguindo o que a sociedade espera de você? A resposta para isso pode definir se você está vivendo no piloto automático ou caminhando com verdadeira intenção. Colocar Deus no centro te capacita a dizer não ao que te aprisiona. Não porque alguém te obriga, mas porque você sente, no espírito, que aquilo não te pertence mais. Você cuida do corpo, não por vaidade, mas porque entende que há um templo. Busca paz, não em lugares agitados, mas no silêncio da presença divina. Se você pensa que isso não tem impacto sobre suas finanças ou seu sucesso, pense melhor. Quantas pessoas você conhece que têm dinheiro, fama, status, mas vivem perdidas? E quantas você conhece que, mesmo enfrentando dificuldades, mantêm uma força inabalável porque estão alicerçadas em Deus? O sucesso verdadeiro começa de dentro para fora. Você quer prosperar? Fortaleça sua base. Quer resultados? Construa sobre fundamentos sólidos. Ter uma mente brilhante sem direção espiritual é como navegar um barco sem leme. Napoleon Hill afirmou que quem não consegue se controlar nunca controlará nada que valha a pena. Billy Graham também nos ensinou que a maior necessidade do mundo hoje é a transformação do coração humano. Uma mente poderosa pode construir impérios, mas apenas um coração transformado pode sustentar a felicidade verdadeira. A pergunta é: quem está no comando da sua vida? Seu ego, sua ansiedade, as opiniões externas? Ou você entregou o controle a Deus? Reserve um momento agora. Feche os olhos, respire e reflita. Você tem construído sua vida com Deus? Ou tem tentado encaixá-lo apenas quando tudo dá errado? Existe uma diferença gigantesca entre colocar Deus em primeiro lugar e tratá-lo como última opção. Um é um ato de fé, o outro é um grito de desespero. Talvez você esteja ouvindo isso hoje porque é o momento de ajustar sua rota. Talvez esse seja o empurrão que Deus preparou para te lembrar. Ele quer ser sua base, não seu recurso final. Billy Graham dizia que você não pode encontrar satisfação real enquanto buscar apenas o sucesso terreno. Ele dizia: nosso coração tem um espaço que somente Deus pode preencher. E se você estiver tentando preencher esse espaço com status, dinheiro ou aprovação social, você sempre se sentirá incompleto. Billy Graham também nos alertou que é possível ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E isso é exatamente o que acontece quando você constrói sobre areias movediças. Se esta mensagem está te tocando, comente: minha base precisa ser forte. Escreva sua experiência, porque seu testemunho pode ser a palavra que outra pessoa precisa ouvir hoje. Você pode ser a resposta que Deus quer entregar para alguém através da sua história. Continue comigo.
Vamos explorar como pequenos hábitos guiados por fé constroem um caminho real para a prosperidade e revelaremos o hábito mais transformador de todos. Você está pronto para esse próximo passo? Porque o que começa com Deus não termina em fracasso. E lembre-se das palavras de Billy Graham. Deus nunca nos chama para um caminho onde Ele não caminhará junto. Se você quer andar, com segurança comece com Ele. Você já percebeu como a vida parece emperrar quando a mente está em conflito? Quando você quer seguir por um caminho, mas a dúvida te paralisa? É como se um barulho interno te impedisse de enxergar o próprio futuro. A maioria das pessoas não fracassa por falta de competência, fracassa por excesso de ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. E esse ruído se forma quando Deus não ocupa o centro. Quando Deus é o centro da sua vida, o caos perde o trono. A clareza começa a nascer. Você para de decidir por impulso e começa a decidir por direção. Você para de agir com medo e começa a agir com convicção. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, uma fonte de sabedoria acessível àqueles que silenciaram a mente e aprenderam a ouvir algo maior que o próprio ego. A Bíblia já ensinava isso em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você anda com Deus, você caminha em alinhamento. Você sente paz antes de agir. Você percebe quando uma proposta, um relacionamento, um convite está desalinhado. Você aprende a dizer não sem culpa. Você começa a entender que a pressa do mundo não pode ser a velocidade da sua alma. Billy Graham dizia: se você quiser que sua vida tenha significado, coloque Cristo no centro dela. Não é sobre ter Deus como um acessório, é sobre ter Deus como a base. A diferença entre quem decide sozinho e quem decide com Deus é a diferença entre construir sobre areia ou sobre rocha. O mundo quer te ensinar a correr, Deus quer te ensinar a discernir. E quem discerne escolhe melhor. Quem discerne evita armadilhas. Quem discerne sabe que muitas portas abertas são armadilhas disfarçadas. Quem discerne entende que nem todo sim é progresso e nem todo não é perda. Você já percebeu que as piores decisões da sua vida foram tomadas quando você estava agitado? Que as piores alianças foram formadas quando você ignorou aquela voz interior? Billy Graham dizia que não existe paz fora da vontade de Deus, e talvez seja isso que você está buscando agora: paz. Mas aqui vai um segredo: paz não vem do resultado. Paz vem da direção certa. Paz vem quando você sabe que está caminhando com Deus mesmo que o resultado ainda não tenha chegado. Muita gente desiste no tempo do silêncio. Muita gente desiste porque quer resposta imediata, mas não suporta o tempo da escuta. O silêncio não é um abandono. O silêncio é um treinamento. Napoleon Hill dizia: as grandes realizações nascem nos grandes silêncios. Talvez Deus esteja usando o silêncio para construir dentro de você uma estrutura que você ainda não compreende. Talvez você esteja num tempo de preparação, onde Deus está te fortalecendo para o que está por vir. Billy Graham nos ensinou que Deus trabalha no invisível para transformar o visível. Quantas decisões você já tomou sem consultar a Deus? Quantas alianças você firmou sem pedir direção? Quantas vezes você só lembrou de Deus depois que deu errado? Isso precisa mudar. Deus quer participar antes, não apenas consertar depois. Deus quer fazer parte da primeira conversa, não ser o último recurso. Comente agora: quero começar a decidir com Deus. Essa simples frase pode ser o ponto de virada da sua história. Pode ser o início de uma caminhada com mais paz e menos barulho. Você já reparou que quando Deus está em primeiro lugar, você começa a filtrar melhor? Você começa a distinguir o que é urgente, o que é importante e o que é apenas distração. Você aprende a esperar, aprende a escolher. Aprende que paz é um dos sinais mais claros que Deus nos dá. Nem sempre o caminho mais fácil é o certo.
Muitas vezes a rota certa é a mais desafiadora, mas é a que traz uma paz inexplicável. Essa paz é o sim de Deus no seu espírito. Mesmo que o mundo diga não, mesmo que tudo ao redor pareça contra, a paz interior permanece. Você está pronto para seguir essa paz? Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de direção. Hoje, reserve 5 minutos para orar. Mas não ore por resultados, ore por clareza, ore por discernimento. Peça para Deus te mostrar o que vem dele e o que é apenas ilusão. Depois fique atento aos sinais, eles virão. Billy Graham dizia que Deus fala através da sua palavra, através das circunstâncias e através de uma paz profunda. No próximo trecho, vamos explorar como colocar Deus em primeiro lugar transforma seus relacionamentos e como muitos fracassos emocionais e financeiros acontecem por ignorar o discernimento espiritual nas alianças. Essa próxima parte pode te poupar anos de sofrimento. Se você está pronto para continuar, comente. Quero viver com clareza. E compartilhe este vídeo com alguém que está perdido. Você pode ser o instrumento de Deus para guiar outra pessoa para o caminho certo. Alguma vez você já confiou em alguém e depois percebeu que aquela pessoa estava te afastando mais do que te aproximando do seu propósito? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Isso não é apenas uma decepção emocional comum, é um alerta espiritual. Quando Deus não é a prioridade na sua vida, você corre o risco de fazer alianças erradas, entrar em sociedades destrutivas, se apegar a amizades que drenam a sua energia e aceitar relacionamentos que te afastam do seu destino. Mas quando Deus está no centro, você começa a sentir um desconforto espiritual diante de certas companhias. Você percebe quando um ambiente, um negócio ou uma parceria não combinam com a rota que Deus desenhou para você. Aos poucos, a vida vai te mostrando que prosperidade também é proteção. Prosperidade é andar com quem te eleva. Prosperidade é estar cercado de alianças que te aproximam do céu, não do precipício. Napoleon Hill nos ensinou: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas ele também alertava que essas pessoas influenciam diretamente a forma como você pensa, decide e age. Se você anda com gente negativa, invejosa, impulsiva ou sem direção, seu pensamento será contaminado, sua energia será drenada, e seu progresso espiritual e financeiro será bloqueado. Quando Deus está em primeiro lugar, você desenvolve um discernimento sobrenatural. Você sente no espírito o que os olhos ainda não enxergam. Isso se aplica a tudo: parcerias comerciais, amizades antigas, relações amorosas, ambientes que você frequenta. Sabe aquela sensação estranha que você já sentiu ao entrar num lugar ou ao conversar com alguém? Aquela falta de paz? Billy Graham dizia que Deus sempre nos envia um desconforto antes de nos enviar uma tempestade. Se você ignorar o desconforto, pode acabar atravessando a tempestade desnecessariamente. Comente aqui. Já sentiu um alerta de Deus através de um desconforto? Seu testemunho pode abrir os olhos de outra pessoa que está atravessando o mesmo dilema. As alianças que você escolhe definem o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te impulsionam. Pessoas erradas te estacionam. Muitas pessoas se sentem travadas na vida, e não é por falta de fé, não é por falta de talento, é por caminhar com quem não deveria. Deus te ama tanto que, muitas vezes, Ele mesmo vai fechar portas e romper conexões, mesmo que você não entenda na hora, mesmo que doa. É a poda que salva. Billy Graham dizia: Deus nos remove daquilo que nos destruiria lá na frente. Nem toda porta aberta é bênção. Nem todo fechamento é derrota. Deus não abre portas que te afastam abre portas que te afastam de Ureli. Napoleon Hill nos alertava que os maiores erros financeiros das pessoas bem-sucedidas sempre aconteceram quando elas ignoraram seu instinto. E quando Deus quer falar com você, Ele usa justamente isso: a intuição, a falta de paz, o amigo que te confronta, o que não flui, o que precisa ser forçado. Se você está forçando algo, pare. Deus não guia por caminhos onde Ele não caminha, junto.
Você quer aprender a colocar Deus nas suas decisões diárias? Aqui está um hábito que pode mudar sua vida. Antes de decidir, ore. Depois de orar, escute. Depois de escutar, observe os sinais. Depois de observar, haja com coragem. E se ainda restar dúvida, faça esta pergunta: isso me aproxima de Deus ou me afasta desta pergunta? Isso me aproxima de Deus ou me afasta de U00L? Se afasta, você já tem a resposta. Billy Graham dizia: nunca faça nada que você não possa pedir a bênção de Deus sobre isso. Essa pergunta encerra qualquer confusão. Se você não pode pedir a bênção de Deus sobre determinada decisão, é porque essa decisão não vem do Ele. Você está pronto para romper com o que te atrasa? Talvez Deus esteja te chamando hoje para encerrar ciclos, romper alianças que estão te estagnando, avaliar com honestidade quem caminha ao seu lado. E sim, isso pode doer, mas às vezes a dor do corte é o que te salva do colapso. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está insistindo em um relacionamento, uma sociedade ou um ambiente tóxico. Pode ser que este seja o alerta que ela precisa ouvir. Comente aqui: quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus. Essa pode ser a sua oração de hoje. Você vai perceber que quando Deus ocupa o primeiro lugar, até as suas alianças se realinham. As pessoas certas começam a aparecer. As amizades certas começam a florescer. As portas certas começam a se abrir. Não porque você está forçando, mas porque você está alinhado. Billy Graham dizia: a amizade verdadeira nos conduz mais para perto de Cristo. Se uma amizade, um relacionamento ou uma parceria não estão te aproximando de Deus, talvez seja a hora de reavaliar. Napoleon Hill também nos ensinava que quando você se conecta com pessoas de mentalidade alinhada, você entra num círculo de crescimento. As pessoas certas te fortalecem. Elas te corrigem quando você desvia. Elas oram por você quando você se sente fraco. Elas te levantam quando você quer desistir. As alianças certas trazem paz, constroem futuro e protegem sua alma. As alianças erradas te drenam, te confundem e te afastam do seu propósito. Você não precisa caminhar sozinho, mas precisa escolher bem com quem caminhar. Na próxima parte, vamos chegar ao ponto mais essencial. Como viver com Deus no centro não é apenas uma decisão pontual, é um estilo de vida. E como esse estilo de vida transforma todas as suas manhãs, suas escolhas, seus resultados e a maneira como você enfrenta as tempestades. Se você está pronto para viver alianças alinhadas, com Deus comente: quero alianças que me aproximem de Deus. Essa pode ser a chave para abrir um novo ciclo na sua vida. Chegamos ao ponto mais profundo de tudo o que falamos até aqui. Colocar Deus em primeiro lugar não é apenas uma decisão, é um estilo de vida. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você cultiva todos os dias, nos pequenos hábitos, nas primeiras escolhas da manhã, nos pensamentos que você permite permanecer na sua mente. Você pode ter uma rotina extremamente produtiva, pode ler livros todos os dias, pode acordar cedo, trabalhar duro, traçar metas, organizar sua agenda. Tudo isso é importante, mas se Deus não estiver no centro, tudo isso vira peso, vira um fardo, vira uma corrida sem sentido. Napoleon Hill dizia que a fé é o ponto de partida de toda a realização. Mas hoje, entendemos que a fé precisa ocupar o lugar mais alto, precisa ser o pilar da nossa existência. Quando Deus ocupa o topo, o resto da escada se alinha sozinho. O verdadeiro sucesso é completo. Não é apenas sobre dinheiro. Não é apenas sobre conquistas. É sobre ter paz, clareza, relações saudáveis, decisões firmes, prosperidade com propósito. Tudo isso é consequência de uma vida fundamentada em algo maior. Billy Graham dizia: a felicidade verdadeira não depende do que acontece ao nosso redor, mas do que acontece dentro de nós.
E quantas vezes vemos pessoas com muito dinheiro, mas o coração destruído? Pessoas com fama, mas que se perdem no vazio da alma. Pessoas que conquistam tudo, mas não sabem o que fazer com aquilo. O sucesso construído longe de Deus é frágil. Ele desaba na primeira tempestade. Ele não sustenta a alma. Ele não traz sentido. E é por isso que o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias é simples: viver com Deus no centro. Não apenas orar de vez em quando. Não apenas lembrar de Deus quando as coisas dão errado. Não apenas buscar a presença de Deus no domingo. Mas convidá-lo para o centro da sua rotina, do seu pensamento, das suas metas, das suas decisões. Imagine um exemplo prático. Você acorda e, antes de olhar o celular, antes de pensar nos compromissos, você fecha os olhos e diz: Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me afaste do teu propósito hoje. Parece pequeno, mas isso muda tudo. Você não está apenas começando o dia, você está entregando o controle. Quando Deus dirige, os atalhos desaparecem porque Ele te mostra o caminho certo, mesmo que seja mais longo. Esse pequeno hábito, repetido todos os dias, constrói dentro de você uma estrutura espiritual que te protege da pressa, da comparação, da ganância, da ilusão. Você começa a entender que nem tudo que brilha é bênção, nem toda oportunidade vem de Deus, e esperar com paz é muito melhor do que agir com ansiedade. Se você decidir colocar Deus em primeiro lugar a partir de hoje, você vai errar menos, vai se curar mais rápido, vai crescer com mais consistência, vai atrair as pessoas certas, vai prosperar com leveza, porque Deus não quer apenas que você vença. Ele quer que você vença com sentido, com identidade, com paz. Billy Graham dizia: não existe nada mais forte do que um homem que anda com Deus. E esse é o segredo que poucos te contam. O sucesso, construído com Deus, é invencível. Porque o que Deus constrói ninguém pode destruir. O que Deus abençoa ninguém pode roubar. E o que começa com fé, termina com vitória. A partir de hoje, não corra mais para os resultados. Corra para a presença. Busque mais a direção do que a aprovação. Busque mais a paz do que a pressa. Busque mais o propósito do que a vitrine. Compartilhe este vídeo com alguém que está correndo demais e esquecendo o mais importante. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para realinhar uma vida. E se você sentiu que essa mensagem foi para você, comente. A partir de hoje, Deus será o centro da minha vida. Essa frase, escrita com sinceridade, tem mais poder do que você imagina. Porque declarar é o primeiro passo para alinhar o céu e a terra na sua jornada. Se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se agora. Aqui, nós não falamos apenas de sucesso. Nós falamos de vida com propósito. Colocar Deus em primeiro lugar não é uma frase bonita. É um estilo de vida. E quem vive assim colhe os frutos. Porque quando Deus está no centro, o resto se alinha. Porque o que vem dele ninguém tira. E porque o que começa com fé, termina com vitória. Que essa mensagem não seja apenas um vídeo. Que seja o início de um novo ciclo na sua história. Que você caminhe com paz, com clareza, com discernimento e com um coração firmado na rocha. Como Billy Graham dizia: a verdadeira grandeza é viver para Deus, todos os dias, em todas as coisas.